Lucas 4:16. E chegando a Nazaré, isso aí é Jesus, ele, onde fora criado, entrou num dia de sábado, 1, 2, 3. Pronto. Aonde que ele entrou? O que era a sinagoga? O lugar onde o povo ia adorar, a igreja daquele tempo. Jesus chegou no sábado e segundo o seu costume. Então, se nós quisermos espelhar em Jesus, Jesus tinha costume de ir para a igreja, viu? Jesus não perdia culto. Não fui eu que escrevi isso aí, está escrito na Bíblia. Segundo o seu costume. Então Jesus era acostumado a ir à igreja. Isso vale um glória a Deus, né? Eita Deus. Queridos, olha, o Johnny também está de aniversário. Estão parabenizando o Johnny. Quem é o Johnny? Johnny, Deus te abençoe. Muito bem, meus amados, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo de número 5 e de número 6. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6, versículos 5 e 6. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Você entende que esta palavra vem de Deus para o teu coração nesta noite? Levante a sua mão aos céus e diga glória a Deus. Queridos, nós temos 30 minutos e eu estou ansioso por trazer uma revelação de Deus nesse texto para a tua alma hoje, relacionada às dificuldades do dia a dia. Quem é que não tem problema? Quem é que não enfrenta dificuldades? Quem é que não tem decepções? A gente começa o dia, quando amanhece, eu, por exemplo, vou ao rádio, ou apresento um programa de rádio todas as madrugadas, e eu digo isso todos os dias: Senhor, obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, ainda que eu não sei se a gente termina o dia chorando ou sorrindo, mas obrigado. É claro que se a gente for terminar o dia chorando, talvez a gente até esquece da oração que fez pela manhã, mas todavia pode acontecer, não pode? Hoje é uma noite de domingo, ainda são 20 horas e 28 minutos, e pode ser que até o encerrar desse dia, quem entrou nessa igreja sorrindo pode chegar em casa e ainda chorar hoje, por causa das possibilidades que existem. Por que se chama acidente o percurso do dia a dia? Se chama acidente porque acontece sem que a gente espere, acontece sem que a gente projete. Quem é que vai sair numa pista e ver uma carreta e dizer: bom, eu vou vir desse lado aqui que eu vou pegar só metade da carreta e vou bater na frente dela? Mas acontece, e quando acontece precisa de apenas frações de segundos para colocar em perca uma vida, uma história, um projeto, um sonho. E eu estou falando isso para crentes. Eu escolhi o texto de João. Há poucos dias eu preguei aqui no Evangelho de João e falei para os irmãos que João, de todos os 4 evangelistas, ele é o mais detalhista. Talvez pelo fato dele, quando Jesus assentava, ele encostava perto e ponhava a cabeça no colo de Jesus, e Jesus ficava acariciando ele. Então ele, por estar muito próximo, ele tinha revelação de detalhes que os outros não tinham. Eu até falei aqui a respeito do lenço dobrado, lembra? Só João viu aquilo.
Mas, por exemplo, nas bodas de Caná, só ele viu que tinha 6 talhas no canto da sala. Falei a respeito dos peixes, lembra? Só ele contou quantos grandes peixes tinha. Então, ele era o evangelho dele é lindo, riquíssimos em detalhes pequenos. Mas vamos ver aqui por que está escrito, e eu escolhi esse texto. O versículo, vamos ver o que os outros escreveram. Vai ser projetado ali. Em Mateus capítulo 14, o versículo 15. Mateus capítulo 14, versículo 15. Mateus escreveu sobre este episódio. Olha o que ele escreveu. Mateus 14 e 15. Vamos comigo, olha aqui para o telão. E, sendo chegada a tarde, quem é que se aproximou dele e disse alguma coisa? Os seus? Disseram, o lugar é deserto. Quem é que viu que o lugar é deserto aqui? Os discípulos. Quem é que escreveu isso aqui? Foi Mateus. Então Mateus escreveu que os discípulos viram que o lugar é deserto e a hora estava avançada. Qual foi a receita deles para solucionar o problema? Despede a multidão. Então eles diagnosticaram: o lugar é deserto, a multidão é muito grande, não tem pão para dar para esse povo comer, então manda o povo embora. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te colocar dentro dessa história. É que eu já peguei aqui no embalo, porque o texto é muito conhecido. Mas esse episódio aqui é aquele em que Jesus está ensinando. Quando chega o final do dia, alguém descobre que não tem comida para dar para aquele povo. Agora tentem imaginar isso num lugar totalmente deserto, mas num tempo, no contexto que nós estamos pregando aqui, num tempo tão distante. Se acontecesse hoje, digamos que no início do culto de hoje, parasse aqui 10 ônibus na frente da igreja e descesse 500 pessoas e dissesse: nós viemos, estou pegando o culto hoje e depois do culto queremos um lanche. Existe uma possibilidade de dar lanche a esse povo, sim ou não? Sim, porque sim. Porque tem padaria na cidade, porque tem supermercado, o supermercado pode se abrir, a gente pode comprar, não é assim? Se faltar um refrigerante, vai num lugar, deva ter loja de conveniência, posto de gasolina, uma série de lugares que ajudaria a solucionar o problema. Mas e aqui? Aqui o lugar é deserto, já é o final do dia. Quem trouxe comida pela manhã já tinha comido tudo, mas não há registro de reclamações. Ninguém ficou reclamando, só que o povo é movido a notícias. Por exemplo, ninguém agora fala na dengue, já notou? Ninguém fala, e um mosquitinho da dormidinha quietinho. Basta alguém dizer: olha, em Marechal, alguém está internado, é suspeita de dengue, que amanhã é notícia em todos os lugares. Por quê? Porque as pessoas são movidas a comentários. Agora tenta imaginar esse povo tudo com a boca aberta, ouvindo Jesus ensinar o dia inteiro, irmão. O dia inteiro ele ensinando, e o povo parado para ouvir. De repente alguém diz: não tem comida. Não tem comida. Pronto, irmão. Uma multidão com mais de 30 mil pessoas. Nesse texto vai ficar claro que Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pronto. É só você olhar para a igreja aqui e ver quantas mulheres tem e quantos homens tem. Nesse tempo aqui, as mulheres eram um número ainda muito maior. Por que maior? Porque nesse tempo existiam muitas guerras, e os homens em idade de família é que iam para a guerra e morriam. Existia um número muito grande de mulheres e um número pequeno de homens. Por isso que o texto ficou claro: o milagre é tão grande que comeu 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Agora, se tivesse para cada homem desse uma mulher, já dava 10.000. Olha, naquele tempo, meu irmão, cada um tinha 10, 12 filhos, 15 filhos. Vamos considerar que cada casal desse tivesse pelo menos 5 crianças. Olha a multidão que já dá. E os velhinhos que estavam lá.
Pois é, a multidão era muito grande. Eu costumo, na minha visão, entender que isso aqui chegava a 30 mil pessoas sem dificuldade, hein? Sem dificuldade. Aí alguém diz assim: eu estou com fome. Eu disse: com fome, rapaz, me deu fome. Não é assim? Às vezes você levanta cedo e diz: hoje eu começo com o regime, amanhã não é o dia do regime? Hoje eu começo o meu regime amanhã. Pois da hora da comida tem um abençoado que chega perto para dizer que a comida está boa, para que a comida fica mais cheirosa, viu? E alguém comentando o tempo todo que está com fome, que comeu, que a comida estava boa. Imagine no meio dessa multidão e alguém dizendo que está com fome. Aquilo inflamou aquela multidão. Razão por quê? Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele mandou ordenar o povo. Se manda sentar de 100 em 100, manda sentar de 50 em 50, senão não dá para controlar esse povo. Uma multidão daquele tamanho, todo mundo com fome, reclamando ao mesmo tempo, do pequeno ao maior. Então os discípulos, na visão de Mateus, foi quem viu um lugar deserto e foi quem viu o problema. Solução: desperte a multidão. E Marcos, o que Marcos escreveu? Capítulo 6 e versículo 35. Ele também falou sobre esse assunto. Marcos 6 e 35. É o mesmo episódio. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus se aproximaram dele quem? De Jesus, e disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, vira. Qual é a solução do problema? Despede a multidão. Então Mateus e Marcos, todos os dois já detectou o problema. O lugar é deserto, não tem aonde comprar e não tem o que dar de comida, a multidão é grande. Solução do problema: manda o povo com fome embora. Lucas também escreveu. Olha Lucas, hein? Lucas, um médico, um homem culto, mas ele também entendeu essa situação. Está no capítulo 9, versículo de número 12. Ele também escreveu sobre esse episódio. Vamos ver o que ele diz lá. Lucas 9, 12. E já o dia começava a declinar, ou seja, já era de tarde. Então, chegando-se a ele quem? Os 12, os discípulos, disseram. Está todo mundo acordado aí, irmão? Quem é que detectou o problema segundo Lucas? Os seus? Qual a solução que eles encontraram? Despede o povo. Agora, olha João, no capítulo de número que li, capítulo de número 6, olha o que João escreveu, versículo de número 5. Então, quem é que viu o problema aqui? Os 4 evangelistas escreveram sobre esse assunto. Mateus, Marcos e Lucas diz que quem viu o problema foi os discípulos. Quando o homem vê o problema, ele vem e diz: a solução é a morte, a solução é erradicar, não tem mais jeito. É assim que o médico diz: não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Não é assim que o advogado diz: não dá mais para fazer mais nada. Não é assim que o juiz diz: ponto final, não tem mais o que fazer. Mas no mesmo episódio, olha essa visão. Então, Jesus. É o mesmo episódio, mas quem que viu na visão de João aqui o problema? Jesus. Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, quem é que disse ao Filipe? Foi Jesus. O que ele faz? Ele confronta. Ele confronta. Como que ele confronta? Ele olha para o Filipe, pega o Filipe e os discípulos todos andando no meio da multidão, aquela multidão ali, e Jesus chama o Filipe e diz: meu filho, a multidão é grande, muito grande, Senhor, que culto, que bênção, que multidão. Ele diz: e aonde compraremos pães para eles comerem? Então quem identificou o problema na visão de João? Jesus. Não acontece assim com a gente também? Eu acho que aqui em Marechal talvez não tenha crente com problema, mas por aí tem muita gente. Tem, não tem? Todos nós temos os nossos. Talvez aquilo que é problema para mim, se fosse para o Noel, ele dizia: não, pastor, isso aí, o meu é muito
Talvez o teu problema, se você tivesse o dinheiro que o vizinho de banco aí tem, você resolveria. Mas talvez o problema que ele com todo o dinheiro tem, você sem dinheiro resolveria. Porque os problemas aparecem. E alguém até disse que problema tinha que ser, que dinheiro tinha que ser igual problema, aparecer do nada, tem hora, né? Mas não aparece. Mas o problema é um negócio que você não busca, que você não pede. Ninguém faz curso para ter problema. Ninguém ora pedindo problema. Ninguém sai em busca de um problema, mas eles aparecem. Um desemprego, uma enfermidade, uma crise familiar. Eu conversava quinta-feira com o pastor Isaías lá de Foz do Iguaçu, e veio ele andar assim com a perna meio dura, é o vice-presidente da nossa convenção, né? E ele com a perna meio dura, e eu disse, pastor, fiquei sabendo do senhor justamente, rapaz do céu, eu estava deitado na madrugada, levantei, de repente acordei, levantei para o banheiro, quando eu coloquei o pé no chão, tive que ser internado, e eu estou assim, atacou um nervo ciático, eu estou aqui todo travado, não sei qual vai ser o meu fim agora, porque eu não sei como que vai resolver isso. Do nada. Do nada. Eles aparecem na nossa frente. Se é homem que vê, cada um vai ter um diagnóstico, doutor. Cada um tem uma maneira de ver o problema. E é interessante que cada um tem uma solução. Cada um acha um jeito. Mas aqui João escreveu que no mesmo problema, quem viu foi Jesus. Ele chamou o Felipe e disse: vem aqui, Felipe, eu vim te colocar diante de um problema grande, aonde compraremos pães. Se o Felipe tivesse atentado para o que Jesus falou, ele já tinha saído, era dando glórias a Deus, sabendo que teria solução de problema lá. Porque olha a pergunta que Jesus fez: aonde compraremos pães para estes comerem? Jesus não perguntou: escuta, tem dinheiro no caixa? Ele só perguntou: aonde compraremos pães? Mas não parece um negócio meio ilógico? Os discípulos não tinham dinheiro. A orientação de Jesus era não levar dinheiro, nem bolsa, nem alforjes. E aí Jesus chama ele e pergunta: onde vamos comprar pães para 30 mil pessoas comerem? Se o Felipe tivesse parado para pensar e disse: Jesus disse que o povo vai comer, que o problema não é dinheiro, dinheiro não tem, mas ele disse que o povo vai comer, ele já saía dando glórias ao nome do Senhor, porque teria milagres naquele lugar. Deixa eu já abrir um parênteses aqui para lhe dizer: diante de um problema que surge na nossa frente, meu conselho, não empurre ele com a barriga. Primeiro passo que você precisa dar para que o problema seu seja solucionado: resolva ele. Encare ele de frente. Não deixe para amanhã. Encare ele. Os problemas existem para serem encarados e resolvidos. Haja visto, a Bíblia até dizer que esses problemas que surgem, meu Deus, isso aqui é muito forte. Os problemas que surgem para a gente é para gerar benefícios. Quem é que
pão para esse povo comer? Veja que a resposta do Filipe no versículo 7, ele não se atentou para a pergunta. Ele disse: Senhor, 200 denários não dá para comprar pão. Mas ele esqueceu que se tivesse dinheiro não tinha lugar para comprar. Não existia padaria naquele tempo, não tinha fábrica de pão naquele tempo. Os pães eram feitos artesanalmente, caseiro. Não tinha um lugar para ir lá e comprar pão para 30 mil pessoas comer. Um espaço de pão, um atacado de pão. Ele não se atentou. Ele olhou para outra dificuldade. Senhor, o senhor mandou não trazer dinheiro e agora ele perguntou: ele vai comprar? Ele já ficou com medo de Jesus pedir algum, ele não tinha. Mas Jesus estava experimentando, diz o versículo de número 6, por gentileza, projete aí, Juliano. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Deixa eu profetizar para a tua vida nesta noite. Eu vim profetizar hoje aqui para a tua vida. Sabe esse problema que você está patinando, batendo de frente, lutando, não acha mais saída, não tem porta, não tem mais o que fazer, você já correu para tudo quanto é lugar que tinha que correr, não acha uma saída? Jesus está olhando lá de cima e ele já sabe o que vai fazer. Ele já sabe o que vai acontecer no seu passo seguinte. Me ajude no retorno, filho, um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então os problemas, quando surgem, precisam ser encarados. Até para o diabo a Bíblia diz: resiste ele. Senhor, mas ele está vindo com fúria, resiste. Senhor, eu não vou aguentar, eu vou sucumbir. Não, você não vai ficar prostrado. Ainda que caia, não fica prostrado, mas você resiste. Se tiver que ajoelhar, ajoelhe, mas resiste. Se tiver que deitar, deite, mas resista. Se tiver que botar a boca no pó, põe, mas resista. E quando passar essa tribulação, levante, cheio de pó, com a boca no pó, mas levante dizendo: Satanás, eu ainda estou vivo, eu ainda estou de pé, eu ainda estou aqui. Ah, meu Pai, eu quero profetizar para a tua vida esta noite e lhe dizer: essa dificuldade que você está enfrentando, até parece que quando a gente entra numa dificuldade dessa, a impressão que dá é que todo mundo foge. Não é assim que dá? E a primeira coisa que tem que ser é a solidão. Parece que ninguém se importa com o problema da gente. Deixa eu ser profético aqui, isso me dói, mas eu vou profetizar para a tua vida. Você sabia que isso é um projeto divino, um propósito divino, deixar você sozinho lá naquele vale, para que você entenda qual é a lição que ele vai lhe ensinar. Deus, se você entender que isso é profético para a tua vida, receba. Deus está no controle dessa situação. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe na mão de qual juiz aquele papel vai cair. Ele já sabe que hora que você tem que sair da tua casa para chegar naquele horário lá. Ele já sabe que hora. Eu não preguei aqui esses dias do peixinho. Enquanto o peixinho está cunhando lá embaixo pensando em morrer, Jesus está pregando, mas está ligado, sintonizado. E ao mesmo tempo que ele resolve o problema de Pedro, ele resolve o problema do peixe. Essa noite ele está resolvendo o teu também, porque ele está no controle absoluto de todas as coisas. Quando ele colocou Davi diante de Golias, existem algumas lições que a gente precisa aprender ali. É longa a história, mas eu vou lhe falar só de duas aqui. A primeira dela: Davi poderia ter desistido. Poderia ter desistido. Quando ele viu o tamanho daquele gigante e não tinha roupa que servia para ele, ele podia ter desistido. Mas o que passou na cabeça daquele menino? Se eu bater num cara do meu tamanho, eu não fiz mais que a minha obrigação. Eu não posso apanhar com um cara do meu tamanho. Mas se eu derrubar um gigante desse tamanho, a minha história muda. O meu nome fica na história. Olha, esse problema teu é grande, porque Deus quer fazer desse problema uma grande vitória para a tua vida. Vai servir para que o nome dele seja glorificado. Outra lição que o texto de Davi me ensina
gigante vai indo ao encontro dele andando e dizendo: oh, eu vou dar a sua carne para as aves do céu comer, andando. Aí a Bíblia diz que o Davi vai correndo ao encontro dele, correndo, e diz: eu vou dar a tua carne e vou dar de todos os teus amigos para as aves, as bestas feras. Olha o menino lá, encarando o gigante daquele tamanho e pensando: hoje a minha história muda, esse problema é grande, mas maior é o Deus que está ao meu lado. Glória a Deus. Agora, por que Jesus faz isso para a gente, irmão? Ele não poderia evitar. Não era mais cômodo ele evitar os problemas para a gente? Se a gente serve a Ele, se a gente é dizimista, se canta no coral, se toca na orquestra, está sentado no púlpito, se está aqui servindo, cooperando na igreja, Ele não poderia livrar a gente desses problemas? Por que Ele deixa os problemas surgirem para a gente? Você sabia que muita gente desvia quando enfrenta a primeira dificuldade, porque ele acha que Jesus não deveria deixá-lo enfrentar esses problemas? Ele acha que Jesus deveria eliminar todas as dificuldades e botar um tapete vermelho para ele andar e caminhar sem dificuldade alguma. Mas ele coloca a gente diante de dificuldades. Por que ele coloca? Para ver o que a gente faz para tentar achar uma saída. Ele chamou o Felipe e disse: Felipe, aonde esse povo, aonde pode comprar pão? Ah, senhor, 200 dinheiro não dá. E começou a laborear. Ele disse: rapaz, vai ver o que vocês têm e de ver o que tendes. Senhor, mas é que eu estou fazendo cálculo. Esquece cálculo, meu filho, vai ver o que tem. Na verdade, Jesus não pediu para ele ir lá tirar o pão do adolescente, do menino que tinha. Jesus queria saber se eles tinham, que se ele bate em algum objeto próximo a ele e diz: Jesus, não tem dinheiro, não tem padaria, não tem lugar para comprar, mas eu acredito que o Senhor falou que vai dar comida, então eu estou pronto para ajudar o Senhor a dar comida a esse povo. Não, ele simplesmente começou a fazer o cálculo. Meu Deus do céu, eu agora, hein? Com uma enfermidade dessa, com um problema desse, com uma luta dessa, nossa, quantos anos para resolver esse problema? Eu acho que eu não vou estar vivo para resolver. E Jesus disse: ei, vai ver o que tens. Ele quer ver, quando coloca dificuldade diante da gente, qual é a nossa motivação para resolvê-la. O que a gente pode fazer para resolvê-la? Olha a outra lição que ele quer ensinar. Ele quer dar a nós a chance de participar do milagre. Aleluia. Ele quer dar a chance para participar do milagre. Aí sai o Simão e o André. O Felipe chega de Simão e André: rapaz, Jesus está pedindo alguma coisa, eu não tenho nada. Você tem? Não tem. E você também não tem. E o Simão e o André saem no meio do povo e de repente volta. E um dos evangelistas, me parece que Marcos, diz que ele vem trazendo um moço e diz assim: eis aqui um moço que tem. Mas eles foram ver o que achavam. Então não era mais fácil chegar lá no moço e dizer: o que é isso? Tente imaginar sendo um adolescente empolgado, igual aqueles que eu vi hoje lá na vigília, lá cheio de Deus e cheio da glória do Pai, sem se preocupar com o horário de culto, mas com uma bolsa pendurada do lado e um lanchinho que a mãe mandou. Só 5 pãozinhos e 2 peixinhos lá dentro. Mas eu estou falando de um tempo que não existia o pãozinho francês, pãozinho de água e sal. Pão não conhecia. Pão naquele tempo, irmão, era o caseiro. Daí dá para explicar porque acharam esse lanche na mão do adolescente, né? 5 pão, 5 pão caseiro, 2 peixes. Por mais que ele quisesse esconder, não tinha como. E quando o tumulto começou, todo mundo falando de fome, 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 ele já juntou dele o peso, né? Juntou dele. Porque o texto diz assim, que eles trouxeram o menino e diz: está aqui o moço que tem. A impressão que dá é
convence o menino que esse lanche precise parar na mão de Jesus. Então eles vêm trazendo o menino, e de longe vem arrastando. Senhor, está aqui o moço. Ele tem, nós já sabemos, é 5 pães e 2 peixes. Ele vem aqui. Porque eu penso que eles devem ter dito: olha, se você der esse lanche na nossa mão, isso vai parar na mão de Jesus. Mas o menino não acreditou, não. Se for parar na mão de Jesus, eu quero levar, eu quero ver se vai mesmo parar na mão dele. Então ele vem arrastado. E quando chega, eles apresentam para Jesus. Jesus está na bolsa ainda, mas ele tem 5 pães e 2 peixes. Está frio, está duro, seco, mas está aqui. É a chance que os discípulos tinham para cooperar no milagre. Então Jesus cutucou o Filipe, porque Jesus sabia: tem um adolescente aqui no meio que quer um lanche. Ele sabia. Começa a noite aqui, ele sabe que tem alguém com festa aqui nesse lugar. Ele sabe que olhando para essa multidão, porque eu estou olhando a cor do cabelo, da roupa, a estatura, a cor de pele, mas ele está olhando o coração esta noite aqui. Coração, ele está olhando o coração. E ele sabe que aqui dentro tem fé. Alguém tem festa esta noite aqui para ele fazer um grande milagre aqui nesse lugar, neste ambiente. E às vezes a fé que ele vai usar não é a minha, a fé que ele vai usar não é nem a tua, mas é de alguém que está nesse ambiente. E a fé que ele tem é suficiente para Jesus fazer um grande milagre. Congregou aqui nessa igreja um presbítero chamado Manuel Caetano. Conheceu, né? Manuel Caetano. Lá para nós, a cidade onde eu morava, é o gás. É o caminhão do gás, né? Lá para nós, ele tem um carinhoso apelido, e talvez aqui os senhores também conheçam, né, saibam, porque ele tem uma maneira especial de falar em línguas estranhas, né? Muito querido como Manuel Caetano. A esposa dele se chamava irmã Rosalina, é isso? Ela é dessa região, dessa igreja aqui. Um dia eu fui pregar na igreja que ele congregava, e ele vinha chegando uma tarde da mesa todo suado, cansado. E quando ele me viu, e eu tinha que fugir deles quando eu encontrava ele na rua, porque eu passava vergonha com os dois. Eles me abraçavam na rua, no mercado, onde tivesse, na igreja. E eles me abraçavam e falavam em língua, e gritavam, e pulavam, e faziam um escândalo. E aquele ia chegando na porta da igreja assim, e o irmão Caetano ia chegando, arrastando a esposinha dele assim, e chegou e disse: ô pastor, eu vim aqui só para dizer um negócio para o senhor. Ele ouve o meu programa todos os dias, até hoje, e é um dos contribuintes fiéis. Sua esposa já partiu para a eternidade. E ele disse: pastor, eu quero dizer um negócio para o senhor, que hora é o meu programa, que ele tem das 6 às 7. Ele diz: então todo dia, das 5 às 6, eu levanto 15 para as 5, a gente se prepara e eu toco no meu joelho. E todo dia, das 5 às 6, antes de começar o programa, a gente ora pelo Senhor todo dia. Aí eu fiquei pensando, então quer dizer que os lugares onde eu vou pregar não é que eu sei pregar. Então o carro que eu consegui trocar não é a minha capacidade, não. Então a igreja que eu pastorei não é porque eu pastorei disse: nossa, esse cara é bom, ele queria chegar na igreja. É porque no meio daqueles humildezinhos crentes tinha alguém que tinha. Deixa eu lhe ajudar, você que está enfrentando dificuldade, está aqui. Essa noite, no meio dessa multidão, tem alguém que tem alguma coisa que vai te ajudar a sair daqui confiando. Deus tem uma grande vitória para a sua vida. Outra lição para a gente encerrar. Ele queria manifestar naquele momento que tipo de fé que os discípulos tinham, que Felipe tinha. Que tipo de fé? De repente não tinha nada. Daqui a pouco tem 5 pão e 2 peixinhos. E ele olha e diz: me dê aqui, coloque na minha mão. Nessa
noite. Eu estou sendo um profeta de Deus para a tua vida. E Ele está pedindo a servos dele aqui, dizendo: me dê um pouco. O que você tem? Me dê aqui. Eu preciso ajudar fulano. Eu preciso ajudar o fulano. Coloque aqui um pouco. Deixa eu lhe contar um segredo aqui. Jesus queria manifestar nos discípulos que tipo de fé. E às nossas vezes ela fracassa. Porque a gente pega um problema e coloca na mão de Jesus. Jesus, surgiu um problema hoje no meu casamento, na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças, e eu quero colocar na tua mão. Daí 15 minutos a gente não se contenta e comenta com alguém o problema que está passando. Aí a pessoa já dá uma receita. Aí a pessoa já tem uma atitude. Aí a gente vai lá e diz: é verdade mesmo, eu vou procurar logo um advogado. Eu vou procurar logo o promotor. Eu vou procurar logo o especialista. Eu vou procurar logo o farmacêutico. Eu vou procurar logo quem pode resolver. E Jesus fica olhando. Sei, eu estava na minha mão. Que tipo de fé é a nossa? Porque aqueles pães e peixes vêm para a mão de Jesus. E quando chegou na mão dele, ele nunca deixou de ser o Filho de Deus, a terceira pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Mas ele pega aqueles pães e peixes e diz a Bíblia que ele levanta os céus e dá graças a Deus. Quem não sabe dar graças pelo pouco que tem, meu irmão, nunca pode receber o muito de Deus. E ele pega aquele pouco e dá graças. Ele não precisava, mas ele fez isso. E aí veio na mão dele, continuou sendo 5 pão e continuou sendo 2 peixes. Mas depende na mão de quem está, irmão. Se eu pegar uma raquete, comprar uma raquete, quanto custa? R$100, sei lá, e bater uma bola nela, fechando aqui, tênis, e quiser vender essa raquete, alguém vai olhar e diz: quanto pagou 100? Você já usou, já, então vale 10. Mas e se estiver na mão do Nadal? Do Nadal, quanto vale? Se eu comprar uma bola, quanto custa uma bola? R$50, e dar um chute nela e quiser vender, vai dizer: não vale nada. Mas e se estiver no pé do Neymar? O Messi, se eles derem um chute numa bola dessa, quanto vale a bola? É o mesmo material, mas depende na mão de quem está. Glória a Deus, glória a Deus. Depende da mão de quem está. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus pega aqueles pães já frios, os peixinhos frios, e o texto não diz que veio chovendo peixe e veio voando pão e encheu aquele vale de pão e de peixe, não. Ele ia pegando, ia dobrando e dando, cortando e dando. Ó, vai servindo a multidão, vai servindo a multidão, vai servindo a multidão, vai servindo a multidão, vai servindo a multidão. E quando os discípulos voltam dizendo: Jesus, ninguém mais quer, ele diz: não fique com o resto, tem 12 cestos cheios aqui, um para cada um de vocês leve, e vai comer durante uma semana isso aqui, porque depende da mão de quem está. Está difícil, não está? Seja sincero comigo. Fique em pé, por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Está difícil, não está? Mas está na mão de quem esse pouquinho de fé que você ainda tem? Feche os olhos. Curve a sua fronte. Na mão de quem está esse pouquinho de fé que você tem? Na mão de quem você colocou? Ainda resta um fio de esperança ainda? Ainda resta um fiozinho de esperança? Está na mão de quem? Ah, pastor, eu coloquei na mão de Jesus, mas agora já está na mão. Não, irmão. Se tiver na mão dele, está na mão de quem pode resolver. Se tiver na mão dele, está na mão de quem pode resolver. Se tiver na mão dele, está na mão de quem pode me ajudar. Se tiver na mão dele, está na mão de quem pode resolver. Eu vou profetizar aqui esta noite.
noite. Feche os olhos, curva a sua fronte. Você hoje derruba as suas últimas lágrimas, porque Jesus está encontrando fé nesse ambiente, em corações, para lhe alcançar. Ah, Pai, eu sinto a glória de Deus esta noite aqui. Eu sinto Deus esta noite aqui. Ele deve estar sendo um profeta de Deus nesse ambiente aqui hoje. Esse problema você não pediu, ele apareceu. Esse problema não foi você que provocou, ele apareceu. Mas hoje aqui está Jesus dizendo: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Se um pouquinho de fé que eu tenho aqui servir, eu estou colocando na mão dele para lhe ajudar. Eu quero ver o teu casamento restaurado. Eu quero ver a tua saúde restaurada. Eu quero ver a tua situação financeira restaurada. Se você pode, abra a boca e diga glórias a Deus. Eu vou orar agora. Você entende que se sair do seu lugar e vir aqui te ajude? Entende? 5 segundos para vir correndo aqui à frente. Aleluia! Glória a Deus! Venha para colocar nas mãos dele. Aleluia! Você que está aqui na frente, escute o que eu vou lhe dizer. Escute o que eu vou lhe dizer, você que está aqui na frente. À medida em que estivermos orando, eu quero que você diga: Jesus, eu estou colocando nas tuas mãos. Porque você vai encontrar fé. Ainda tem uma multidão de gente lá atrás ainda que tem fé, que acredita que esta noite é a noite do teu milagre, essa noite é a noite da tua vitória. A igreja crê que Jesus pode abençoar esse povo aqui hoje, porque eles estão chorando, derramando as últimas lágrimas hoje aqui. Você crê que Jesus está mudando quadros hoje aqui para a glória do nome dele? A igreja crê assim? Então eu quero te pedir que me ajude. Estende as mãos aqui para a frente. E esse povo que está aqui na frente, nós vamos orar por eles e abençoar. Eles estão colocando os problemas não é na minha mão, não é na mão da Assembleia de Deus, é nas mãos de Jesus. E a minha fé leva a crer que eles vão ver o que nunca viram. Quando você chegar em casa, vai sentir a diferença. Porque quando pisar a soleira da porta, a glória de Deus vai chegar junto lá. Oh, bendito é o nome do Senhor. Querido Deus e poderoso Pai que estás nos céus, aqui à frente desse púlpito há uma multidão de gente. Esse povo não pediu problema, Senhor, mas eles apareceram. Esse povo não pediu dificuldade, mas elas apareceram. E o Senhor me revela esta palavra para pregar esta noite aqui. Oh Senhor, eu quero que a minha fé seja colocada diante de Ti agora, porque como obreiro nesta casa, nesse lugar, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Quantas pessoas que vêm nos procurando aqui em lágrimas, e eu quero que a partir de hoje eles voltem para testemunhar, porque nós estamos colocando em Tuas mãos esse problema conjugal, estamos colocando em Tuas mãos esse problema financeiro, esse problema familiar, esse problema de saúde. Mas mais do que isto, Pai, nós estamos colocando em Tuas mãos a nossa fé. Ela é tão pouca, mas nós estamos colocando. Ela é tão pouca, mas nós estamos colocando. Na minha mão ela não vale muita coisa, mas
ainda aqui à frente, eu quero desejar uma semana de bênção a todos os senhores. A melhor semana da história da sua vida. Uma semana de conquista, de realizações. Uma semana de muitas vitórias. Lembre-se que lugar de crente é na igreja, dando glórias ao nome do Senhor. Os que vão participar da ceia deverão permanecer aqui à minha direita, e a cantina, a juventude lhe aguarda, vendendo as pizzas. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, o nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do nosso Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo, esteja com todo o povo hoje e sempre. Amém. Amém. Pelo menos uns 10 crentes e dizer como é bom servir ao Senhor aqui comigo.